Hi, welcome to the Giant Will Change the World session da pergunta de Spain RIB Digital FM Live. From Monday to Friday at night with a record from Monday to Friday half past 6 in the morning. The program is being broadcast from Canada to World B Evangelist Just Gone. Boa noite a você que nos ouve do seu automóvel, você que nos ouve em sua cozinha, preparando o jantar ou mesmo jantando, a você que está regressando do seu trabalho para casa, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa série Gigantes que Mudaram o Mundo. Você que está nos acompanhando pela rádio ou mesmo pelo YouTube, obrigado pelo seu carinho e audiência. No dia de ontem nós abordamos sobre a vida de Jerônimo Savonarola, um homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra. No dia de hoje estaremos abordando sobre a vida de um homem que nasceu 15 anos antes da morte de Jerônimo Savonarola. O nome deste homem é aquele que ficou marcado na história do mundo cristão, Martinho Lutero. Um homem que, quando criança, os pais não somente se interessavam pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também do espiritual. Quando Martinho chegou à idade de compreender, seu pai o ensinou a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome de seu Criador. Sua mãe era sincera e devota. Ensinou seus filhos a considerarem todos monges da igreja como homens santos e a sentirem todas as transgressões dos regulamentos da igreja como transgressões das leis de Deus. Martinho aprendeu os 10 mandamentos, o Pai Nosso, a respeitar a Santa Sé na distante e sagrada Roma. E aprendeu também a olhar tremendo para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. Aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Seu pai, reconhecendo a idoneidade do filho, enviou para Erfurt, o centro intelectual do país, onde cursavam mais de 1000 estudantes. O moço estudou com tanto desejo e força que no fim do 3º semestre obteve o grau de bacharel em filosofia. Com a idade de 21 anos, alcançou o 2º grau acadêmico e de doutor em filosofia. Os estudantes, professores e autoridades prestaram-lhe significativa homenagem. Mas isto não era suficiente, porque dentro de Lutero ardia o desejo de apenas ter uma Bíblia, até que o vigário-geral da ordem agostiniana na época visitou o convento. Era homem de grande discernimento e devoção arraizada, compreendeu logo o problema do jovem monge e ofereceu-lhe uma Bíblia, no qual Lutero leu que o justo viverá da fé. Por muito tempo tinha ele anelado, dizendo: se Deus me desse um livro destes só para mim, e agora ele podia possuir. Pouco tempo depois destes acontecimentos, Lutero foi ordenado como um padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento em que ficou marcado na história daquela cidade e daquela faculdade. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como vida em Deus.
A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contacto do coração com Deus que cuida de nós com amor sincero. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. Lutero não somente pregava a virtude, mas também praticava amando verdadeiramente ao próximo. A fama do jovem monge espalhou-se até longe, entretanto, sem o reconhecer, enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja. Ele já havia deixado o rumo liberal seguindo a verdadeira doutrina. Em outubro de 1517, Lutero fixou à porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, o teor das quais é que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado e não a penitência. Lutero afixou as teses ou proposições para um debate público na porta da igreja, como era o costume nesse tempo. Mas as teses escritas em latim foram logo traduzidas em alemão, holandês e espanhol. Antes de decorrido um mês, para a surpresa de Lutero, já estavam na Itália, fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Foi desse ato de fixar as 95 teses da igreja de Wittenberg que nasceu a Reforma. Isto é, que tomou a forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tinha como objetivo destacar a igreja romana, mas sim pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Contudo, o leitor Frederico não consentiu que o jovem pregador fosse levado para fora do país. Assim, Lutero foi chamado a apresentar-se em Augsburgo. Meio a tudo isto, diziam os seus amigos, e eles te queimarão vivo. Lutero, porém, respondia resolutamente: se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. Em dias maus que Lutero estava próximo do fio da espada, o célebre Erasmo da Holanda escreveu a Lutero: seus livros estão despertando todo o país. O mais eminente da Inglaterra gostam dos seus escritos. Na sua viagem para Ormans, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Ormans, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o seu hino, o mais famoso da Reforma: em Festberg, Castelo Forte é o nosso Deus. Ao entrar, por fim, na cidade, estava acompanhado de uma multidão de povo muito maior do que fora ao encontro de Carlos V. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem e de físico forte para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. Conta-se que após as suas pregações em Orma, na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a Dieta, o veterano general de Freiburg, colocando a sua mão no ombro do reformador, disse-lhe: pequeno monge, vais a um encontro diferente que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais sanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes que o é, avança no nome de Deus e não tema nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martinho Lutero vencera a batalha em oração e que estava entrando somente para lhes declarar que havia vencido seus inimigos. Em suas últimas palavras, Lutero disse: vou render o espírito. Então louvou a Deus em alta voz: ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, encomendo-te a minha alma,
ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém me pode arrebatar das tuas mãos. E assim sendo, depois de Lutero ter recitado João 3,16, 3 vezes repetiu as palavras: em tuas mãos entrego meu espírito, pois tu me resgataste, Deus fiel. Assim, Lutero fechou os olhos e adormeceu no sono da morte. Lutero deixa um exemplo para o mundo de hoje, para os cristãos que seguem verdadeiramente a Cristo como seu Senhor e Mestre, a fazermos a diferença em meio a um mundo corrompido, em meio a pessoas com coração tremendo de medo. Lutero, ele convida, ou deixa-nos um exemplo a sermos pessoas firmes, como Deus chama homens que não se corrompem, homens que em meio a toda a corrupção façam a diferença, amem a outros e preguem a eles o Cristo ressurreto que está voltando. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e amanhã, durante toda a eternidade. Amém. Ho, ho, ho. Thank you for being eternal words. I have for you in the next truth. Goodbye.